Fala, nação tricolor, fala seus tricolindos e tricolindas, como é que vocês estão? Hoje é dia de Bahia, hoje tem Bahia e Fluminense do Piauí pela Copa do Nordeste. O Bahia tem que vencer de qualquer jeito. Vou trazer breves informações sobre esse confronto. Outra coisa também, novela Marinho, né? Tá uma novela mexicana, igual aquela novela de Santiago Rodrigues com o Bahia, que acabou que ele voltou para o New York City, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre Marinho também, só para deixar vocês atualizados. Meio atacante também foi emprestado. Marco Antônio, vou trazer detalhes e polêmica no ar. Marcelo Santana deu declaração polêmica. Guilherme Belitani também falou, esculhambou a Turner, falou que não prestou, que não foi bom, que foi enganação. Vou trazer tudo isso para vocês e a gente vai debater sobre isso nesse vídeo de agora, tá bom? Antes de mais nada, serão todos bem-vindos aqui ao canal Tom Bahia, canal da Nação Tricolor, onde você fica sabendo sempre de assuntos relevantes do nosso Bahia. Mas você é Bahia? Se você é Bahia, está no lugar certo. Aqui é seu lugar para ficar por dentro das melhores informações do nosso tricolor. Se você chegou até aqui, eu te peço aquele favorzinho. Deixa o like no vídeo para que o YouTube distribua esse conteúdo para todos os tricolores espalhados por esse mundão aí afora. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Ative as notificações, porque todos os dias tem vídeos aqui falando sempre do nosso Bahia, trazendo sempre o que é de melhor para você, tá bom? Bora começar esse vídeo, galera, falando sobre Marco Antônio, né, velho? Marco Antônio foi emprestado, o Bahia emprestou Marco Antônio para o Atlético de Goiás. Eu já tinha trazido essa informação em um vídeo anterior para vocês. E agora, oficialmente, o Bahia colocou lá: o meio atacante Marco Antônio é emprestado ao Atlético de Goiás até o final de novembro. Profissionalizado no esquadrão, atleta de 25 anos, soma 93 jogos pelo tricolor. E aqui, cara, eu queria falar com vocês sobre Marco Antônio rapidamente. O que acontece com o Marco Antônio que não dá certo no Bahia, né, velho? Jogador promissor, um jogador que começou bem, aí subiu para o profissional bem. Parecia que ia engrenar, que seria um grande jogador revelado pelo Bahia, jogando com a camisa do Bahia, mas no Bahia ele não consegue desempenhar, não consegue performar, ou contunde, ou não joga bem, ou eu não sei o que é que acontece. Foi pro Botafogo, jogou muito bem, voltou pro Bahia em alta, não conseguiu performar aqui, não conseguiu se firmar, e agora vai ser emprestado, agora foi emprestado para o Atlético de Goiás. Que ele tenha sorte lá, que ele jogue o seu grande futebol, que o Bahia consiga negociar, porque definitivamente aqui no Bahia, Marco Antônio não consegue jogar a bola. Não sei o que é que tem entre Marco Antônio e o Bahia. Mas boa sorte, Marco Antônio, na sua carreira lá, que você consiga jogar muito pelo Atlético de Goiás. Bom, galera, bora agora falar agora sobre Marinho. Esse cara aqui, ó, novela mexicana entre Bahia e Marinho. Parece aquela novela de Santiago Rodrigues, tá? E aqui eu vou trazer algumas informações, algumas atualizações para vocês. Marinho, tá essa conversa entre Marinho, vem, não vai, vem, vai. E o seguinte, saiu a informação no nosso Fla de que Marinho viria para o Bahia, seria mais fácil a vinda dele para o Bahia se o Flamengo conseguisse contratar um atacante para a posição dele. Esse atacante seria Ângelo dos Santos. Só que o Flamengo tomou a negativa de Ângelo, acreditem. O Flamengo achou que seria muito fácil a negociação, que por ser o Flamengo que ele iria vir, só que o Ângelo dos Santos disse: não, não vou para o Flamengo, vou manter aqui no Santos. E aí, com essa negativa de Ângelo, a negociação entre Bahia e Marinho poderiam esfriar, já que o Flamengo precisaria repor um atacante para essa posição. Só que Marinho não é bem visto pelo técnico Vitor Pereira do Flamengo. Tanto que ele continua no banco, jogou ontem o clássico, foi expulso. Então, assim, não é bem visto lá. E parece, a impressão que eu tenho, é de que o Flamengo vai negociar ele contratando o Ângelo ou não, tá? Inclusive, o Flamengo já tem outras opções para a posição. Uma delas é Arthur Vitor, aquele que jogou aqui no Bahia, e tem outros jogadores também sendo sondados. Então, a informação de momento é que Marinho continua sem saber, sem definir se ele vem, se ele vai aceitar a proposta do Bahia ou não. E é importante que o Bahia se posicione e não fique dando tanta moral. Quer, não quer, não quer, vai buscar outro jogador no mercado, porque não falta jogador aí se procurar. Tem vários jogadores no mercado sul-americano que o Bahia pode sim ir buscar e não ficar nessa dependência de Marinho, como se Marinho fosse a salvação, fosse a última gota da Coca-Cola do oceano. E não é. Tem que parar de dar moral a esse jogador. Quer, meu amigo? Você quer vir para o Bahia? O valor é esse aqui. Você aceita? Aceita. Assina, vem. Não, não quero não. Ah, então tá, tchau, beleza, muito obrigado aí. Vamos buscar outro jogador. Chega dessa novela, chega de ficar dando tanta moral para esse jogador. Não é um craque, é um jogador bom, se vier, vai somar, vai, mas não é para ficar dando tanta moral. Quer, não quer, não quer e ponto final. Segue o baba, tá bom? Bom, deixa eu trazer agora aqui para vocês polêmica. Bora falar agora sobre ontem, o podcast do Info Bahia
tá? O ex-presidente do Bahia, Marcelo Santana, deu uma declaração bem polêmica, falou que tinha votado contra a SAF do Bahia. E aí muitos torcedores ficaram revoltados, criticaram ele, e eu imaginei que isso iria acontecer. E vou trazer aqui a resposta para vocês de Marcelo Santana com relação a isso. Ele falou aqui, ele respondeu lá no Twitter, ele botou: votei não à proposta por não ter tido acesso ao contrato. Ele respondeu por que ele votou não. Votei não à proposta por não ter tido acesso ao contrato. O material da área de sócio foi insuficiente para ele e por discordar da condução do processo pela diretoria. Porcentagem vendido, se houve outras propostas, a associação terá outros postes, etc. e tal. E ele disse que tem expectativa positiva com o City Futebol Group. Respondeu lá a um comentário no Twitter, Marcelo Santana. E aqui eu quero falar algumas coisas para vocês. O seguinte: primeiro, a gente tem que respeitar a decisão de cada um. Se ele não se sentiu seguro em votar a favor do Grupo City, ele tem todo o direito, a favor da SAF do Bahia com o Grupo City, ele tem esse direito. Marcelo Santana já foi presidente do Bahia, hoje ele é empresário, e como todo bom negociador, bom empresário, o cara quer estar a par de tudo que tem no contrato. E ele não pôde ter acesso, segundo ele, a todas as cláusulas do contrato. Então ele não se sentiu seguro de votar a favor dessa junção com o Bahia e o Grupo City. Muito corajoso da parte dele, porque ele sabe que ele vai ser atacado por várias pessoas. Não é todo mundo que tem entendimento simplesmente de aceitar a opção dele. Como eu, por exemplo, aceito tranquilamente. Eu acho que se ele não se sentiu seguro, ele tem direito de não votar a favor. Eu votei a favor da SAF. E respeito ele não ter tido a segurança de votar a favor por tudo isso que ele já declarou aqui. E é importante que a gente respeite a opinião das pessoas e seu posicionamento, tá bom? E como ele completou no final que ele tem expectativa positiva com o City Futebol Group aqui no Bahia. Apesar de ter votado contra, ele tem expectativa positiva. E ele ter votado contra não significa que ele é contra o Bahia ou que ele quer o mal do Bahia. Não é isso. Simplesmente, como ele falou, não se sentiu seguro em votar a favor de algo que ele não tem acesso a todos os termos do contrato, tá bom? Tá aí para vocês. E agora bora finalizar com Guilherme Belitani. Guilherme Belitani, todo mundo lembra daquele imbróglio que teve com a Turner, luvas que eles pagaram para o Palmeiras a mais, que não era para ter pago, e aí teve todo o imbróglio, foi para a justiça, coisa e tal. Guilherme Belitani falou sobre isso ontem no podcast com Fábio Capello, com Rodrigo Capello, e eu vou trazer aqui para vocês o que ele falou, e após a gente ouvir o que ele falou, eu vou trazer aqui algumas considerações. Fala aí, Guilherme Belitani. 2 para 2,7 bi do futebol brasileiro, acho improvável, acho muito improvável. E aí acaba o discurso, se sair de 2 para 2,7, a regra de transição já acabou. Não tem mais o que discutir, não tem mais nenhum bloqueio de um lado ou do outro. Então, me parece, Capello, na verdade, é que a gente tem uma mania um pouco de ficar se prendendo a determinadas coisas que são simbólicas e que são do processo da revolução, mas se a gente compreender que a revolução ela não vai acontecer, que vamos nos apegar a uma evolução que a gente já está ganhando bastante, eu acho que a gente vai conseguir evoluir. Eu me lembro, só para terminar aqui, isso é muito importante também, eu me lembro de 2016. Você vai lembrar, 2016, vocês vão lembrar da Turner. Era a revolução do futebol brasileiro da época. Era um monte de Robin Hood dizendo: vamos tirar da Globo essa malfeitora do futebol brasileiro, vamos vender para a Turner. O Bahia embarcou nessa em 2016. Se eu te disser quanto o Bahia perdeu de dinheiro por causa disso, quanto foi uma grande aventura do futebol brasileiro. Vou dar exemplo aqui, o Internacional embarcou nessa em 2016 com a Turner. O Internacional ainda teve um benefício de só ter 2 anos de contrato com a Turner. Mas a gente embarcou com 5 anos. Foi um prejuízo enorme para o Bahia. O Bahia perdeu competitividade ano a ano, porque ganhava menos do que os clubes que tinham assinado com o Globo. Em nome de quê? Porque precisamos fazer uma revolução no futebol brasileiro. Não tem revolução no futebol brasileiro, na realidade não vai ter, os fatores externos não induzem a isso, não indicam isso. O que a gente precisa lutar é por uma evolução. Precisamos ser realistas, porque senão a gente fica brincando com uma realidade que não vai acontecer. A Turner foi um fracasso, mentiu para os clubes, pagou luvas a mais ao Palmeiras sem poder, né, fora do contrato, abandonou o futebol brasileiro no meio do caminho. E aí, cadê aqueles todos que defendiam? E se você olhar, os personagens não são muito diferentes.
Dá uma investigada nisso. Os personagens não são muito diferentes. E muitos clubes que embarcaram com o Turner estão querendo embarcar agora no outro modelo, em nome de uma suposta super igualdade do futebol brasileiro, que na minha realidade, eu estou falando por mim, eu não quero criticar a decisão de ninguém, cada clube é autônomo para tomar a sua decisão, mas nessa aventura eu não embarco de novo. Só para o Ceder pergunta aí, agora, galera. mas como o Belintani falou dos personagens, o Mário Celso Petralha. Aí a declaração de Belintani sobre aquela situação da Turner, errado ele não tá. Errado ele não tá, porque simplesmente a Turner realmente abandonou o futebol brasileiro, inclusive na Copa do Nordeste foi a melhor, eu que eu me lembre, foi a melhor transmissão da Copa do Nordeste que eu já assisti, foi quando tinha um esporte interativo, só que infelizmente acabaram por outros motivos e Belintani tá aí rasgando críticas em cima da Turner, tá bom? Bom, galera, vou finalizar o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado e volto a qualquer momento trazendo mais informações do nosso Bahia. Você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo. Fui!